Olá! Hoje eu estarei te ensinando a resolver o 5x5. Antes de você aprender a montar o 5x5, eu sugiro fortemente que você aprenda ou já saiba resolver o 4x4, ok? Se você não souber resolver o 4x4, eu vou deixar um link aí na descrição e também no comentário fixado para você aprender a resolver o 4x4. E se por via das dúvidas você não souber resolver um 3x3, o que eu desconfio um pouco, né, pois a maioria das pessoas começa pelo 3x3, mas mesmo assim, se você não souber resolver um 3x3, eu tô deixando o link para resolver esse carinha aqui também na descrição e no comentário fixado, ok? Antes da gente começar, eu vou fazer de novo aquele comparativo entre o cubo que a gente vai resolver e o 3x3, porque eles são de certa forma parecidos. Claro que a gente tem que saber algumas coisas a mais para resolver o 5x5. O que a gente vai resolver no 5x5 é exatamente a mesma ideia do 4x4. A gente vai transformar o 5x5 em um 3x3 e a gente resolve pelo método de camadas que eu já ensinei também, ok? Então, no 5x5 nós temos aqui o centro, que são as peças de uma cor, assim como no 3x3, certo? E o 5x5, diferente do 4x4, ele tem centros fixos. Então, a peça que está exatamente no centro de cada face, assim como no 3x3, são fixas, tá? Então, a gente não consegue montar, por exemplo, o centro verde oposto ao centro vermelho, por exemplo, porque o centro verde é oposto ao azul, ok? A gente tem os meios também, que são as peças de duas cores. Então aqui tem o meio verde e amarelo, por exemplo. No 5x5 também, só que o 5x5 tem 3 peças de meio, ok? E por fim, os cantos. Os cantos são iguais, temos apenas um canto para cada canto correspondente no 3x3, ok? Vamos começar então, novamente. O que a gente viu no 4x4 serve para resolver o 5x5. Então esse tutorial aqui será um pouco mais corrido, ok? Vamos começar então a gente dar uma embaralhada legal aqui no nosso 5x5. Curiosidade, quando eu comecei a montar cubo mágico, eu não comecei pelo 4x4. Eu fui direto pro 5x5 e depois eu aprendi o 4x4. Deve ser por isso que eu gosto mais do 5x5 do que o 4x4. Muito bem. Opa, pera aí, deixa eu melhorar um pouco isso aqui. Vamos lá. Assim como no 3x3 e no 4x4, a gente vai começar resolvendo o branco primeiro, depois o amarelo, depois faz os centros que estão em volta, faz os meios e aí resolve ele como se fosse um 3x3. Para a gente resolver os nossos centros, começando pelo centro branco, a gente vai fazer que nem no 4x4 também. A gente vai fazer algumas barrinhas, ok? E a gente junta essas barrinhas para fazer o nosso centro. Então, a nossa primeira barrinha que a gente tem que fazer é a barrinha do meio, tá? A gente tem que começar por ela, porque se a gente fizer as barrinhas da direita ou da esquerda primeiro, a gente vai ter dificuldade de resolver o centro branco depois. Então a gente vai fazer primeiro a barrinha do meio e depois a gente resolve as barrinhas da esquerda e da direita, ok? Então eu vou começar, por exemplo, procurando aqui, ó. Eu achei aqui no meu embaralhamento, eu achei essa peça de meio aqui. Eu vou juntar ela com o centro branco, dessa maneira aqui, para fazer o meu início, certo? Para começar a fazer a minha barrinha. Você pode ver que eu juntei duas peças já. Agora eu vou juntar a terceira peça aqui para completar minha barrinha 3x1. Então eu tenho aqui, ó, essa peça, por exemplo. Eu vou deixar ela na posição e vou jogar ela aqui para baixo. E aí você pode ver que eu fiz uma barrinha 3x1, ok? Se você acabar fazendo isso aqui, ó, esse L, tá vendo? Não tem problema. É só você esconder uma das peças, você gira a outra peça para longe e volta, tá? E aí você pode ver que a sua barrinha fica. A mesma coisa se tiver aqui para sua esquerda, ó. Você esconde uma das peças, gira a outra peça para longe e volta. E aí você pode ver que a sua barrinha 3x1 está resolvida. Agora vamos procurar outra barrinha para fazer. Toma cuidado, porque agora que a gente tem essa barrinha iniciada aqui, se o branco estiver aqui embaixo, a gente tem que tomar cuidado para fazer esses movimentos aqui, tá? Porque se eu fizer isso aqui, ó, você pode ver que eu quebro o branco, tá? Então todo movimento que eu fizer, eu tenho que desfazer depois, beleza? Para não quebrar o branco. Se o branco estiver na direita, aí eu posso fazer isso aqui à vontade, porque você pode ver, ó, que não quebra o branco, apenas muda ele de posição. Mas, ó, não tá quebrando o branco, ok? Vamos lá, então. Ó, eu acabei, né, bagunçando aqui com o cubo, eu acabei fazendo já uma barrinha 2x1, então eu vou juntar a outra peça que fica aqui para terminar a minha barrinha 3x1, tá? E essa peça tá aqui, ó. Só que ela tá na posição errada, então eu vou girar ela para cá, ó, fazendo isso aqui. E você pode ver que esse movimento aqui eu posso fazer à vontade, ó, nessa última camada, tá vendo? Porque isso aqui não interfere nas camadas do meio. Se eu fizesse esse movimento aqui, aí sim, eu teria algum tipo de problema depois. Mas como eu estou fazendo esse movimento aqui, ó, não atrapalha em nada, tá bom?
Então, vou jogar ela para cá e vou juntar. E aí eu fiz a minha próxima barrinha de 3 peças. Agora, para juntar essa barrinha com essa daqui, é que nem no 4x4. Deixa as duas barrinhas na vertical e você junta as duas barrinhas, tá? Ela pode estar na esquerda ou na direita. A ideia é a mesma, a única diferença é a mão que você vai usar para girar ela para baixo, né? Então, se ela estiver na minha direita, eu giro para baixo com a minha mão direita. Se ela estiver na minha esquerda, eu giro para baixo com a minha mão esquerda, ok? Muito bem. Continuando então, ó, eu tenho essa peça branca aqui e as outras duas peças brancas de centro, elas estão aqui em cima, ó. Então eu tenho que tomar cuidado agora, porque você pode ver que elas estão em volta do amarelo. Então isso significa que eu tenho que tomar cuidado com os movimentos que eu fizer para não quebrar o branco, tá? Então vamos lá, ó. Essa pecinha aqui, eu vou deixar ela aqui para cima, porque essas duas também, elas estão lá para cima, né? Elas estão lá para trás. Então, eu vou deixar as duas na mesma posição. Eu vou descer essa daqui, ó, para não ter que ficar girando a camada do meio, tá vendo? Que é um pouco chato. É mais fácil eu girar a camada da direita ou a camada da esquerda. Então, vamos fazer a camada da direita primeiro, ó. Eu vou descer esse aqui, tá vendo? Só que eu tenho que tomar cuidado porque eu acabei de desfazer o branco. Então, eu vou tirar do caminho e volta, tá vendo? E aí o meu branco continua inteiro. Agora eu vou fazer a mesma coisa com essa daqui, ó. Então eu vou descer essa daqui. No caso, eu não tenho nenhum branco aqui, então eu não preciso voltar, tá? Então eu não preciso descer, tira do caminho e volta, porque não tem nenhum branco aqui. Mas se tivesse, era só fazer isso que eu acabei de fazer aqui, ó. Então, como é que é? Assim, né? Então, estão as duas aqui, ó. Se meu branco estivesse assim, por exemplo, ó, junta as duas peças, os dois bloquinhos, tá vendo? E aí você pode ver que eu quebrei o branco. Então, tira do caminho e volta. E aí você pode ver que o branco continua inteiro. Novamente, deixa as barrinhas na vertical, tá vendo? Essa barrinha aqui na vertical e essa aqui também. E junta as duas. E aí você pode ver que agora eu tenho um bloco 3x3 resolvido aqui no nosso branco. A gente vai fazer a mesma coisa aqui no amarelo, só que novamente, toma cuidado, porque agora a gente vai ter que fazer esse tipo de movimento aqui, ó. E isso quebra o branco, tá vendo? Então toma muito cuidado, para cada movimento que você fizer, você tem que desfazer depois, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos começar fazendo a nossa barrinha do meio, tá? Novamente, começa pela barrinha do meio e depois faz as barrinhas dos cantos, porque se você fizer as barrinhas dos cantos primeiro, fica mais difícil de resolver a barrinha do meio depois, tá? Então, para fazer a barrinha do meio, eu preciso de um amarelo aqui e outro amarelo aqui. Então, ó, eu já tenho um na posição, tá vendo? Se ele não estivesse na posição, por exemplo, era só colocar. Então, aqui ele tá para cima, eu preciso que ele fique na direita. Por quê? Porque ele vai entrar aqui na direita, tá vendo? Se ele ficar para cima, eu não consigo juntar esses dois, ó, porque quando eu movimentar esse daqui, você pode ver que o outro foi lá para trás, tá? Então, isso não ajuda a gente. Deixa um na direita, para ele entrar aqui na direita. Vou juntar os dois. Só que aí, quando eu fiz isso de juntar os dois, você pode ver que o branco quebrou. Tá vendo? Então, tira do caminho, pode ser para baixo ou para cima, não tem problema se você fizer um ou outro, e volta o branco, ok? É só para tirar do caminho mesmo, para quando a gente fizer um movimento de volta, a gente não voltar com essa peça que a gente acabou de colocar lá. Então, coloca lá, tira do caminho, você pode ver que agora não tem nenhuma peça aqui, e eu posso voltar agora. E meu branco está inteiro. Vamos colocar a outra peça que vem aqui, então, ó. Eu vou procurar aqui na lateral, ó. Achei aqui esse amarelo, vou jogar ele para cá, então coloca, tira do caminho e volta. E aí você pode ver que a gente tem uma barrinha 3x1 aqui, ok? Vamos fazer agora a outra barrinha que fica aqui na esquerda, ou então na direita, não tem problema se você fizer na esquerda ou na direita, é a mesma coisa, ok? Então, ó, eu tenho essa barrinha, esse quadradinho amarelo aqui, eu vou deixar ele de lado, porque agora eu vou movimentar essas camadas aqui, ó. Então, a camada de cima e a camada de baixo. Essas camadas de cima e de baixo, eu não preciso me preocupar em desfazer um movimento, né? Então, se eu fizer um movimento, eu não preciso desfazer ele depois, porque isso não quebra o branco, tá vendo? Ó? Se eu girar embaixo, tá vendo? O branco também está girando junto, e se eu girar em cima, o amarelo está girando junto, mas nada acontece com eles. Então, vamos continuar fazendo esse tipo de movimento, ó. Eu tenho esse amarelo aqui, aliás, e eu tenho outro amarelo aqui, ó. Eu tenho um meio amarelo e um canto amarelo. Se eu tentar juntar os dois, não vai dar certo, porque eles ficam opostos. Então, é o mesmo caso do 4x4. Quando eles ficam opostos, eu quebro eles, troco a posição de um deles e volto.
Preferencialmente a posição do canto, tá? Porque é mais fácil. Se você trocar a posição do meio, ele pode acabar na camada de cima, e aí quando você for juntar as duas, tá vendo? Essa com essa, você vê que elas não juntam, tá bom? Então troca o canto de lugar e volta ele. E aí você vai ver que os dois se conectaram. Ó, aqui tem outro canto e ele tá fácil de juntar, tá bom? E aí eu fiz a minha barrinha verde aqui, a minha barrinha amarela, aliás. Agora, para juntar essa barrinha amarela com essa barrinha amarela, eu tenho que deixar as duas na vertical, tá vendo? Deixa essa na vertical e essa na vertical. Junta as duas, tira do caminho. Ó, você pode ver que eu tirei do caminho e volta. E aí você pode ver agora que eu fiquei com o meu bloquinho 2x1 aqui. Eu tenho mais esse canto amarelo aqui, que está aqui em cima, e enquanto eu não tirar ele daqui, eu não vou conseguir fazer a minha outra barrinha amarela. Quer ver, ó? Vamos juntar, inclusive ela já está junta já, ó. Então eu já tenho duas peças amarelas que estão juntas, e eu não tenho mais nenhuma sobrando aqui. Isso é porque eu já tenho uma peça amarela que está aqui em cima. Então eu vou tirar ela daqui primeiro, vou fazer minha barrinha amarela, e depois a gente joga para cima, ok? Então, ó, fica vendo. Eu vou descer essa pecinha amarela que estava aqui em cima, tiro ela do caminho e volto. Lembra que todo movimento que eu fizer, eu tenho que desfazer. Então eu desci, depois eu tenho que subir. Porque se eu descer e não voltar depois, eu quebro o branco, tá bom? Então, tirei a pecinha lá de cima. Vamos juntar ela com a nossa barrinha 2x1, que já está resolvida aqui, ó. Então, deixa ela na posição que ela tem que entrar. Então, se ela tem que entrar aqui na minha esquerda, eu vou deixar ela na esquerda também, tá vendo? Ó? E aí eu posso juntar as duas. E aí eu fiz uma barrinha 3x1. Agora, que nem no 4x4, quando a gente vai juntar a última barrinha do amarelo, a gente tem que deixar duas barrinhas uma em cima da outra. Então, eu vou deixar nessa posição aqui, ó. Essa barrinha amarela que está embaixo, na mesma camada da barrinha amarela que está em cima, ok? Por quê? Porque agora eu vou jogar ela lá para cima, tira do caminho e volta, ok? E aí você pode ver que a gente completou o nosso canto, o nosso centro amarelo. Se eu não fizer isso, se eu deixar as duas, uma na esquerda e outra na direita, quando eu fizer o movimento de jogar ela lá para cima, eu quebro o branco. Então eu resolvi o amarelo, mas eu baguncei o branco. Então isso não me ajudou, né? Eu tenho que deixar as duas, uma em cima da outra, que nem no 4x4, para juntar uma, tira do caminho e volta. E aí você pode ver que o nosso centro amarelo fica resolvido. Agora, eu vou deixar o branco de um lado e o amarelo do outro. Não importa se o branco está na esquerda ou se ele está na direita, o resultado vai ser o mesmo, tá? Eu vou deixar ele na esquerda. E aí agora a gente tem que começar a juntar os outros centros. Para resolver os outros centros, é muito parecido com o que a gente acabou de fazer do branco e do amarelo. Então, ó, eu tenho esse centro laranja aqui, ó, ele já tem uma pecinha junto com ele, tá vendo? Eu vou juntar a outra, então, que vai nesse outro lado aqui, para fazer minha primeira barrinha laranja. Ela tá aqui em cima, ó. Então, se eu descer ela aqui, você pode ver que eu fiz a minha primeira barrinha laranja. Vou deixar ela na vertical para eu poder fazer esse movimento aqui à vontade, e esse aqui também, tá? Você pode ver que esse tipo de movimento não bagunça o amarelo e nem o branco. Então, eu posso fazer esses movimentos aqui à vontade, por enquanto, só para terminar o laranja. Ó, eu tenho essa peça laranja aqui, ó, esse canto laranja, e eu tenho esses dois laranjas aqui, ó. Então, eu vou juntar os dois, porque esse aqui já está na posição para entrar aqui, tá vendo? Ó? Se eu fizer isso aqui, eu alinho esse laranja com esses laranjas, e aí quando eu subir, você pode ver que encaixou, e fez a minha barrinha 3x1. Se não encaixar, se acabar acontecendo isso aqui, ó, opa, pera aí, deixa eu tentar melhorar isso aqui. Ó, se acontecer isso aqui, ó, você vê que eu tenho esse canto laranja aqui embaixo e ele precisa entrar aqui em cima, ó. Tentei juntar e não resolveu. O que eu faço? Eu vou esconder ele lá atrás, tá vendo? E vou trocar ele de posição. Então, troca ele de posição e volta. E aí você pode ver que eu juntei o meio aqui, a barrinha, aliás, 3x1 laranja. Agora eu vou deixar as duas na vertical novamente e encaixa, ok? Então fiz uma barrinha aqui, 3x2 laranja, falta só mais uma barrinha aqui para eu completar o 3x3. Então, ó, eu tenho uma barrinha laranja aqui, vou deixar ela na horizontal, e tem outra barrinha, outro quadradinho laranja aqui, ó. Vou deixar ele na posição para ele entrar, tá vendo? Juntei aqui. Agora eu vou deixar as duas na vertical e vou juntar. Pronto. Fiz o meu centro laranja, vamos passar para o próximo. Agora, eu posso fazer ou o centro verde ou o centro azul.
eu não vou fazer o centro vermelho porque o vermelho fica oposto ao laranja. Se eu fizer o vermelho e o laranja, aí eu vou ficar com o verde e o azul para fazer. E isso vai dificultar muito a nossa vida, porque eles são opostos, tá? Então eu vou ter que ficar olhando em cima e embaixo do cubo. É muito ruim. Então eu vou fazer um dos centros que está ao lado do laranja. Seja ele o verde ou o azul. E eu vou deixar o vermelho por último, ok? Vamos fazer o verde porque ele está aqui na minha frente, né? É questão de preferência mesmo, mas você poderia fazer o azul, por exemplo. Não tem problema. O meio verde aqui, o centro verde, aliás, já tem um meio junto. Tá vendo? Então eu vou deixar ele na horizontal, ok? Para eu poder encaixar o outro meio verde que fica aqui e fazer a minha barrinha verde, tá bom? Então eu posso colocar esse aqui mesmo que já tá aqui, por exemplo. Ó. Então eu tenho esse meio verde aqui, eu vou descer ele para a posição, só que eu tenho que tomar cuidado, porque todo movimento que eu fizer, agora eu tenho que desfazer, porque senão eu quebro o laranja que já estava pronto, tá? Então encaixei o meio verde para fazer a minha barrinha verde, tira do caminho e volta. Tá bom? E aí pode ver que o laranja ainda está resolvido e eu tenho a minha barrinha verde resolvida também. Agora eu vou juntar esse canto aqui com esse meio, tá bom? Porque eles já estão na posição para encaixar. Então eu posso fazer isso aqui, por exemplo, para juntar esses dois, tira do caminho e volta, ok? Agora eu vou juntar, ó, aqui tá um pouco ruim, eu tenho essas peças verdes aqui, mas a minha barrinha verde continua aqui, tá vendo? Vamos ignorar essas duas por enquanto e vamos fazer só essa daqui, ó. Vamos prestar atenção só nessa daqui e essa daqui que a gente está fazendo agora. Então, vou deixar essa barrinha na horizontal de novo, para eu terminar de resolver ela, e vou juntar esse canto aqui, por exemplo, ó. Então, eu troquei ele de posição aqui para ele ficar já alinhado, é só juntar os dois, tira do caminho e volta. E aí, você pode ver que eu tenho uma barrinha verde aqui e outra barrinha verde aqui, ó. Vou deixar as duas na vertical, encaixo a barrinha verde que eu acabei de fazer, tira do caminho e volta. E aí você pode ver que eu fiz aqui o meu primeiro bloquinho 3x2 no centro verde. Vamos terminar ele. Eu tenho aqui, ó, esse canto verde e esse meio verde. Eu vou juntar eles dois, tá? Então, eu vou deixar o meio verde aqui na horizontal, tá vendo? Eu deixei ele para baixo, né? Mas ele poderia ficar embaixo ou em cima. Eu tô deixando ele para baixo porque esse canto aqui também tá embaixo. Então, quando eu juntar os dois, ó, você pode ver que eles ficam juntos. Se eu deixasse ele para cima e tentasse juntar, você vê que ele fica oposto, tá? Então, deixa ele para baixo e vou juntar esses dois, ó. Juntei. Tira do caminho e volta, para não quebrar o laranja. Deixa na horizontal de novo, para a gente fazer o último canto branco aqui, aliás, canto verde, né, que está aqui. Então, vou deixar ele na posição, deixei na horizontal, essa peça aqui já está na posição para entrar, então é só encaixar, tira do caminho e volta. Opa. E aí você pode ver que eu tenho minha barrinha verde aqui, o laranja está feito ainda, e a gente vai encaixar esse meio aqui, essa barrinha, aliás, aqui. Para fazer isso, eu vou deixar, lembra, quando eu já tenho um centro resolvido, eu tenho que deixar o outro centro, as duas barrinhas na mesma camada, tá vendo? É que nem o branco e o amarelo, né? Quando eu fiz o branco e eu fui fazer o amarelo, eu tinha que deixar dois amarelos, um embaixo do outro, lembra? Eu vou fazer a mesma coisa com o verde, ó. Esse verde aqui tá em cima desse verde aqui. Essa barrinha verde tem que vir para baixo, né? Então eu vou fazer isso, eu vou jogar ela para baixo, tira do caminho, e aí você pode ver que aqui não tem nenhum verde, então eu posso voltar. E aí quando eu voltar, aquela barrinha verde que estava aqui, quer ver, ó? Quando eu jogo essa barrinha verde para baixo, eu estou, na verdade, escondendo essa barrinha verde, tá vendo, ó? Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou esconder essa barrinha verde que está na minha frente, pronto, escondi, eu substituí ela por outra barrinha verde, vou tirar essa barrinha verde que eu acabei de colocar da frente, e vou voltar aquela outra barrinha verde que eu tinha escondido antes, tá vendo? E aí é por isso que a gente consegue juntar o nosso centro. E aí você pode ver que a gente tem dois centros, além do branco, aliás, e do amarelo, eu tenho outros dois centros já resolvidos. Não importa a cor deles, o importante é que eles estão um do lado do outro. Eu escolhi o verde e o laranja, mas poderia ser, por exemplo, verde e vermelho, ou então vermelho e azul, sabe? Isso aí fica ao seu critério. Eu fiz o verde e laranja por preferência. Agora, a gente chegou nos nossos últimos dois centros. Aqui vai ser um pouco diferente do 4x4, ok? Para resolver os centros, os últimos dois centros do 5x5, a gente tem que aprender um algoritmo chamado comutador. Esse algoritmo chamado comutador, ele serve para trocar apenas duas peças de lugar. Eu vou mostrar aqui no 6x6 como que ele funciona. Ó. Então, eu vou fazer o meu comutador
para trocar duas peças apenas de lugar. E aí você pode ver que eu troquei essa pecinha do centro do 6x6 de lugar com essa pecinha do centro. Aliás, essa pecinha do centro do verde com essa pecinha do centro do laranja. E você pode ver que o resto do cubo inteiro está resolvido, né? Então, é para isso que a gente vai usar o nosso comutador. A gente vai trocar peça por peça do nosso centro vermelho e do nosso centro azul para a gente poder fazer, para a gente terminar os dois. E assim como no 4x4, quando eu terminar um dos centros, um dos últimos dois centros, o outro resolve por automático. Tá? Então eu vou fazer, por exemplo, o meu centro vermelho, ele vai completar automaticamente o centro azul ao mesmo tempo, ok? Como que a gente vai fazer esse nosso comutador? A gente vai fazer, lembra do 3x3, aquele algoritmo de trocar os cantos da cruz amarela? Era sobe à esquerda, gira em cima, sobe à direita, volta. Desce à esquerda, gira em cima, desce à direita, volta. A gente vai usar exatamente o mesmo algoritmo, só que aqui no cubo grande. Olha só que legal. Então, é um algoritmo que você já conhece se você aprendeu a montar o 3x3 pelo meu método. Se você não tiver aprendido comigo o 3x3, não tem problema nenhum. Eu vou ensinar o comutador do zero agora, ok? Então, eu vou deixar as duas peças que eu preciso trocar na minha camada da esquerda. Então, eu vou trocar uma peça azul por uma peça vermelha. A gente tem dois tipos de peça aqui. O movimento que a gente vai fazer para esses dois tipos de peça é exatamente igual, só muda a camada que a gente gira, tá? Então, primeiro, eu vou fazer a minha cruz vermelha, ok? Então, eu vou trocar as minhas peças azuis com as minhas peças vermelhas e vou fazer a minha cruz vermelha, ok? E depois eu faço os cantos vermelhos. Então, aqui eu tenho três peças azuis vermelhas, três peças de meio azuis, tá bom? Eu vou trocar essas três peças de meio azuis por essas três peças de meio vermelhas que estão aqui em cima, ok? Então, vamos começar, ó. Eu sei que esse centro aqui é o vermelho porque, lembra, a peça que está no centro da face inteira, que é essa daqui, ela é vermelha. Então, isso significa que aqui é o vermelho, tá? E aqui é o azul. Eu vou deixar esse meio azul, que está em volta do meu centro vermelho, para a minha esquerda, e vou fazer a mesma coisa. Vou deixar esse meio vermelho, que está em volta do meu centro azul, para a esquerda também. E aí a gente vai fazer o movimento do 3x3. Só que presta atenção, porque esse meio que a gente vai trocar agora, como o nome diz, ele está no meio. Então a gente vai ter que girar a nossa camada do meio. Eu já vou mostrar isso. Então vamos lá, vamos começar. Ó. Deixei o meu meio azul na esquerda, deixei o meio vermelho na esquerda também. Então agora eu vou subir a minha camada da esquerda, lembra, porque os dois estão na minha esquerda, então a gente sobe a camada da esquerda, gira em cima. Agora a gente gira a camada do meio, ó, fiz assim, e volta em cima. Desce à esquerda, gira em cima, desce à direita, volta em cima. Eu tinha três meios azuis em volta do centro vermelho. Agora eu tenho apenas dois meios azuis em volta do centro vermelho, tá vendo? Então eu fiz o comutador e troquei esse meio vermelho por esse meio azul, tá bom? Vamos continuar então. Vou escolher o próximo meio azul que está no meu centro vermelho. Vou deixar ele na minha esquerda, tá vendo? Ele está aqui na camada da esquerda, ó, nessa camada aqui. E vou escolher um meio vermelho que está em volta do centro azul para ficar na esquerda também. Então, alinhei esse vermelho com esse azul. E a gente vai fazer o mesmo movimento agora. Então, sobe à esquerda, gira em cima, sobe a camada do meio, volta em cima. Desce à esquerda, gira em cima, desce a camada do meio, volta em cima. Pronto, troquei mais duas peças de meio. E aí você pode ver que a nossa cruz já está quase resolvida, tá vendo? Falta só mais uma. Então, eu vou colocar esse meio azul para a esquerda, tá vendo? E eu vou colocar esse meio vermelho para a esquerda também. Pronto. Eles já estão alinhados, eu posso fazer o meu movimento então. Sobe à esquerda, gira em cima, sobe a camada do meio, volta em cima. Desce à esquerda, gira em cima, volta a camada do meio, volta em cima. E aí você pode ver que eu fiz a minha cruz vermelha, automaticamente eu fiz a minha cruz azul também. Agora, a gente vai trocar os cantos. Para trocar os cantos, é a mesma coisa, só que agora a gente vai mexer nas camadas da esquerda e da direita. A gente não precisa mais mexer na camada do meio, você já vai entender. Então, eu vou deixar o canto que precisa trocar aqui na parte superior esquerda, tá vendo? Então, ele está aqui em cima, na parte da esquerda, tá vendo? Nesse canto aqui, ó.
E vou colocar um vermelho também aqui. Então, coloquei esse vermelho aqui e esse azul aqui. E agora eu vou trocar esse azul com esse vermelho. Então, ó, sobe à esquerda, gira em cima, sobe à direita, volta. Desce à esquerda, gira em cima, desce à direita, volta. E aí você pode ver que eu troquei já. Agora a gente tem dois cantos vermelhos aqui embaixo. Vou escolher o próximo. Então, esse canto azul aqui, eu vou trocar com esse canto vermelho aqui, por exemplo. Então, deixo os dois na direita, aliás, na esquerda, né? Na parte superior. Então, esse canto azul está na parte esquerda superior do meu centro. E esse canto vermelho também está na parte esquerda superior do centro. Sobe à esquerda, gira em cima, sobe à direita, volta. Desce à esquerda, gira em cima, desce à direita, volta. Pronto. Falta só mais uma peça. É a nossa última peça. Então, vamos trocar essa peça azul com essa peça vermelha. Lembra, deixa ele para a esquerda e para cima. A mesma coisa essa daqui. Para a esquerda e para cima. E a gente faz a mesma coisa. Então, sobe à esquerda, gira em cima, sobe à direita, volta. Desce à esquerda, gira em cima, desce à direita, volta. E aí você pode ver que nós fizemos, então, os nossos dois últimos centros, ok? Pronto. Todos os últimos centros, todos os os 6 centros, aliás, estão resolvidos. Agora a gente vai começar com os meios. Assim como no 4x4, a gente vai fazer aquele movimento de gira a camada do meio, tira do caminho e volta, ok? Então, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa aqui no 5x5. Então, agora isso aqui é basicamente um 4x4 com uma camada a mais. E vocês vão ver que isso é verdade, ó. Eu vou juntar, então, esse branco e azul com esse branco e azul aqui, ó. Então, eu vou colocar esse branco e azul aqui embaixo. A gente já viu como que faz isso, né? Então, sobe à direita, encaixa esse meio branco e azul aqui e desce. E aí eu posso alinhar os dois, tá vendo? Então, eu juntei branco e azul com branco e azul. Agora, eu vou trocar isso aqui por um meio que não esteja resolvido. Eu posso trocar por esse, por exemplo, que não está resolvido. Então, sobe, volta em cima, desce. E volta o nosso centro, né? Todo movimento que a gente fizer aqui na horizontal, tá vendo? Eu volto. Então, fiz isso aqui, volta, tá? Mesma coisa embaixo. Fiz isso aqui, volta. Fiz isso aqui, volta, tá? Então, fiz, volta. Porque senão, se eu não voltar, você pode ver que eu tô quebrando os centros, né? Então, junta e volta, sempre. Agora, eu vou deixar esse branco e azul aqui na minha direita e vou procurar a outra peça branca e azul que está faltando, né? Tá faltando esse meio branco e azul aqui. Aqui tá azul e vermelho, tá errado. Então, eu tô vendo que ela não tá aqui em cima, então eu vou girar o cubo de cabeça para baixo e ó, ela tá aqui, ó, branco e azul, tá vendo? Perceba que sempre que eu estou fazendo isso de juntar os meios, eu sempre tenho ou o branco ou o centro branco virado para cima ou o centro amarelo, ok? Primeiro eu vou encher todos os 4 meios em volta do centro branco. Depois eu vou encher os meios em volta do centro amarelo, que nem a gente fez no 4x4. É exatamente a mesma coisa. Então, ó, branco e azul, branco e azul. Vou juntar com esse último branco e azul aqui, né? Nós temos 3 peças de meio para cada meio que a gente for completar. Então, vou colocar esse branco e azul aqui, ó, na minha direita. Tá vendo? E vou girar a camada do meio para encaixar branco e azul com branco e azul. Se você acabar fazendo isso aqui, ó, tá vendo? Deixei branco e azul pronto para alinhar com os outros brancos e azuis. Só que quando eu giro a camada do meio, ó, ele ficou invertido. É a mesma coisa do 4x4. Quando a gente tem... Quando a gente tem dois meios que estão invertidos no 4x4, né? A gente troca eles, a gente inverte um deles e depois junta. E aí a gente consegue fazer o nosso meio, né? No 5x5 é exatamente a mesma coisa. Então eu vou desfazer isso aqui, tá vendo? E vou inverter, por exemplo, esse meio que está na minha direita. Então, ó, tiro ele do caminho. E agora eu vou encaixar ele aqui com a minha mão esquerda. Então, joga ele para lá e encaixa ele aqui com a minha mão esquerda, ó. Tá vendo? E agora eu posso encaixar branco e azul com branco e azul. Então eu vou girar essa camada do meio aqui, ó. E encaixei branco e azul com branco e azul. Vou substituir esse meio por outro que esteja bagunçado. Então, vou substituir por esse aqui. Para substituir, lembra, é só jogar para cima, gira para longe e volta. E aí você pode ver que eu troquei por um meio que está bagunçado. E agora eu volto àquela camada do meio que eu tinha girado para fazer o branco e azul. Vamos fazer o nosso próximo meio. Então, eu estou vendo aqui, por exemplo, ó, verde e vermelho.
e aqui tem outro verde e vermelho. Então, eu vou alinhar esses dois. Vamos colocar esse verde e vermelho que está na camada de cima para a minha esquerda e vou juntar. Opa, peraí, ficou invertido. Se ficar invertido, eu vou desfazer o que eu fiz e vou inverter esse cara que está na minha direita, tá? Então, tira ele do lugar dele e coloca ele de volta com a mão esquerda. Então, eu vou jogar ele para a minha direita e coloca ele com a mão esquerda. Agora eu posso juntar verde e vermelho com verde e vermelho. Então, juntei. Vou tirar ele daqui e vou trocar por um meio que esteja bagunçado. Então, vou trocar por esse aqui, por exemplo. Ó. Tá? E volta aquele movimento que a gente fez para alinhar os dois. Vou procurar o próximo verde e vermelho. Ele não está aqui, ele está aqui embaixo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esse verde e vermelho de volta aqui para eu poder procurar o próximo meio aqui embaixo. Tá? Então, eu vou substituir ele por outro. Vou substituir, aliás, o meio que estava aqui, né? O trio que estava aqui por esse verde e vermelho, que é o que eu estou resolvendo agora. E vou girar ele de cabeça para baixo novamente. Ó, achei o próximo verde e vermelho, ele está aqui, ó. Então, vou alinhar ele com a posição que ele tem que ficar. Então, sobe à esquerda, gira em cima, desce. E agora eu posso juntar os três, tá vendo? Pronto, fiz mais um triozinho. Vou virar o cubo de cabeça para baixo primeiro, porque eu vou juntar todos esses triozinhos em volta do meu branco, tá? E depois eu vou fazer isso em volta do amarelo, então eu não terminei o branco ainda. Vou trocar esse triozinho por esse trio aqui, ó, que tá bagunçado. Então, sobe à esquerda, gira em cima, desce. E agora desfaz aquele movimento, para voltar os centros, ok? Muito bem, vamos fazer o próximo então, ó. Eu posso fazer, por exemplo, o branco e vermelho. Ele já tá aqui. Tá vendo? Tem um outro branco e vermelho aqui, ó, e o outro branco e vermelho também tá aqui. Então eu tenho as três peças aqui no meu campo de visão já. Isso facilita um pouco. Vou colocar esse branco e vermelho aqui para juntar com esse branco e vermelho. Então sobe, coloca ele ali e desce. Tentei juntar, mas está invertido. Então eu vou desfazer isso e vou inverter esse aqui que está na minha direita. Tá? Então tira ele com a mão direita e encaixa ele de novo com a mão esquerda. Então vou encaixar ele aqui com a minha mão esquerda. E agora eu posso juntar. Vou trocar esses dois que eu acabei de juntar por um que não está pronto ainda. Então, troca por esse aqui, por exemplo. E volta aquele movimento. Agora eu vou colocar ele de volta aqui embaixo. Então, coloca ele de volta aqui. E vou colocar o próximo vermelho e branco no lugar também. Então, vou colocar ele aqui, ó, na minha esquerda. Para juntar os dois, tá vendo? E juntei, aliás, os três, né? Os três meios aqui, branco e vermelho, estão resolvidos. Vou trocar por um trio que não esteja resolvido. Eu não posso trocar por esse aqui, porque esse aqui já está resolvido, né? O vermelho e verde. Então, vou pro próximo. Sobe à direita, volta em cima, desce. E aí, volta o movimento de encaixe. Olha só que sorte a minha. Eu acabei de fazer o movimento de volta e ele voltou o branco e verde. Né? E o próximo branco e verde está aqui também, ó. Já está na posição para encaixar, então eu posso juntar, tá vendo? Fiz o meu triozinho, troco por um trio que não esteja resolvido. Se ele não estivesse aqui, pode ser que ele estivesse na minha camada de cima, no amarelo, aqui no caso, né? Vou falar amarelo que fica mais fácil. Então era só eu procurar, vamos supor, por exemplo, ó, tô procurando ele aqui, não achei, né? Em volta do branco, não achei aqui na lateral também, então vou virar o cubo de cabeça para baixo. Ó, ele tá aqui, ó, tá vendo? Então, vou colocar ele na posição para encaixar. Encaixei. Agora eu preciso trocar ele por um trio aqui do branco que esteja bagunçado. Esse aqui que é o último. Então, sobe à direita, coloca o trio bagunçado no lugar e volta. E volta aquele movimento que eu fiz. Você pode ver que todos os meus centros ainda estão resolvidos, tá vendo? Branco, amarelo, azul, laranja, verde, vermelho. E eu também tenho 4 meios resolvidos em volta do branco, ou 4 trios, né, para ficar mais fácil de entender. Então eu tenho esse trio, esse trio, esse trio e esse trio resolvidos. Isso significa que eu posso virar o cubo de cabeça para baixo agora, e eu não preciso mais me preocupar com nada que está aqui embaixo, porque como eu já resolvi esses 4 aqui, eles tiraram do lugar todos os meios que estavam bagunçados. Isso significa que todos os meios que estão bagunçados estão ou aqui na lateral, tá vendo? Ou aqui no amarelo. Tá bom? Então eu vou deixar tudo que está aqui em volta do branco lá para baixo e vou esquecer que está lá, porque eu não preciso mais daquilo. Ó, amarelo e azul já tem 2 peças juntas. Vou aproveitar isso aqui e juntar com o próximo amarelo e azul, que é esse aqui, ó. Vou colocar esse amarelo e azul aqui. Então coloquei ele aqui.
E vou juntar, ó. Então gira a camada do meio. Juntei, mas ficou invertido, então desfaz e inverte esse cara que está na minha direita, tá? Eu poderia inverter também o que está na minha esquerda, o resultado é igual. Eu vou inverter o que está na minha direita porque eu sou destro e fazer movimento com a minha mão direita é mais fácil. Então, tira do lugar e encaixa com a outra mão. Então, vou jogar ele para cá e vou encaixar com a minha mão esquerda. Agora eu posso fazer um movimento do meio e encaixei os 3 aqui, tá vendo? Vou trocar eles por algum que não esteja... Olha só que sorte, eu acabei fazendo 2 ao mesmo tempo. Isso aqui geralmente não acontece, tá? Então, vou trocar esses 2 por trios que não estejam resolvidos. Então, vou trocar esse aqui primeiro por esse aqui. Então, ó, tira do lugar e volta. E vou trocar esse aqui também por esse aqui, ó. Então, tira e volta. E volta aquele movimento do meio. Olha só que sorte. Agora, faltam apenas 2, tá vendo? Porque, ó, esses 2 aqui já estão resolvidos e esses 2 não. Então, a gente vai resolver esses últimos 2, tá? E... esse aqui é um caso interessante. Eu vou ensinar pra vocês também, ó. Você tá vendo que eu já tenho o branco e laranja resolvidos, só que eles não estão prontos ainda, eles estão invertidos, no caso, né? Eles estão juntos, mas eles estão invertidos. Então, eu vou trocar ele de... Vou ter que inverter um deles, tá bom? Então, vou colocar esse branco e laranja aqui embaixo. Vou tirar, vou separar eles e vou trocar esse aqui de baixo, tá? Eu poderia trocar, por exemplo, eu poderia fazer isso aqui, né, e trocar esse meio, mas sinceramente não é fácil fazer, não é prático, né? É mais fácil fazer o que está embaixo. Então, separo de baixo, inverte ele, então tira com a mão direita, encaixa com a mão esquerda e volta o movimento, tá bom? Agora eu posso juntar o branco e laranja de novo, ó. Agora ficou certo. Vou trocar por outro meio que esteja bagunçado, por outro trio que esteja bagunçado. Então, vou trocar, por exemplo, por esse aqui, né? Eu não posso trocar por esse aqui porque esse aqui já está resolvido. Então, troca por esse. Então, sobe à esquerda, coloca no lugar e desce e volta. Agora, vou juntar o último branco e laranja que está aqui, ó, com esse aqui. Então, vou colocar branco e laranja alinhado. Só que você pode ver que ele está invertido, ó. Se eu tentar juntar, fica invertido. Não só fica invertido, como eu tiro aquele outro branco e laranja que já estava no lugar, tá? Então, vou inverter o cara da direita. Então, tira com a mão direita e encaixa com a mão esquerda. Pronto. Inverti, posso juntar e vou trocar por algum meio que não esteja pronto ainda. Então, vou trocar por esse aqui, por exemplo, e volta. Muito bem. Eu estou vendo aqui, ó, o branco, aliás, o amarelo e vermelho, tá? Esse amarelo e vermelho aqui, inclusive o outro amarelo e vermelho já tá aqui, ó. Então, eu posso fazer um movimento duplo, que eu vou juntar esse amarelo e vermelho com esse amarelo e vermelho. Olha só, se eu fizer um movimento duplo, tá vendo? Eu juntei os dois. Agora eu vou trocar esse cara aqui por outro que não esteja resolvido, que esteja aqui em volta do meu centro amarelo. Então, eu tenho o último que falta para eu trocar é esse aqui. Então, vou trocar esses vermelho e amarelo por esse aqui que não está resolvido ainda. Então, sobe à direita, volta em cima e desce, e desfaz aquele movimento duplo que eu tinha feito. Agora, a última peça do amarelo e vermelho é esse aqui, ó. É esse meio amarelo e vermelho, que fica bem no meio mesmo, né? Então, vou alinhar esses carinhas, esses dois carinhas aqui com esse aqui. Então, sobe à esquerda, gira em cima e desce, tá? E aí você pode ver que eu alinhei, só que dá pra ver que eles estão invertidos, ó. Se eu tentar juntar, tá vendo? Ficou invertido. Então, desfaz, inverte o carinha que está na minha direita. Então, tira com a mão direita e encaixa com a mão esquerda. E encaixa de novo. Agora sim, agora ficou certo. Vou trocar esse triozinho por um triozinho que não esteja resolvido. Esse aqui é meu último triozinho resolvido. Então, vou trocar ele agora. Troquei. E desfaz aquele movimento do meio. Agora você pode ver que a gente tem 4 trios resolvidos aqui em volta do amarelo e mais 4 trios resolvidos aqui em volta do branco, tá? Então a gente tem mais 4 que ainda não estão resolvidos. Então são esses 4 aqui, ó, esse e esse. Eu vou fazer exatamente igual o 4x4 aqui. Então eu vou trocar, ó, eu vou pegar 2 trios que não estejam resolvidos e vou deixar eles na minha frente, tá? Então você pode ver que a gente tem a camada aqui amarela, que já está rodeada de trios resolvidos. A camada branca também já está rodeada de trios resolvidos. Vou deixar o branco embaixo, o amarelo em cima. E vou trocar os 2 trios que estão na minha frente, que não estão resolvidos, por 2 trios que já estão resolvidos. Tá? E você vai entender daqui a pouco por quê. Se você já viu meu vídeo do 4x4, você já sabe por quê. Se você não viu, não tem problema.
vamos fazer mesmo assim, porque isso vai facilitar um pouco pra gente, tá? Não importa se eu tô com o laranja, o verde, o vermelho na minha frente, não importa muito, tá? O que importa é que eu preciso trocar 2 trios que não estão resolvidos, que estão na minha frente, por 2 trios que já estão resolvidos, tá? Então eu vou trocar, por exemplo, esse aqui por esse aqui, ó. Então sobe à esquerda, encaixa e desce. Pronto. Troquei o trio que não estava resolvido da minha esquerda por um que já está resolvido. Vou fazer a mesma coisa com a direita, ó. Então sobe à direita, encaixa um trio resolvido e desce. E aí você pode ver que eu tenho 2 trios resolvidos agora aqui na minha frente. Eu vou pegar esses 2 trios resolvidos e vou jogar lá para trás, tá bom? E aí eles ficaram aqui atrás, ó. Tá vendo? Um aqui na minha direita e um na minha esquerda. Agora eu tenho que tomar muito cuidado para quando eu fizer esse movimento aqui, novamente eu tenho que voltar, né? Só para não desfazer os trios que já estão resolvidos e para não desfazer os centros também, tá bom? Então eu vou deixar os 2 trios que não estão resolvidos ainda aqui na minha frente, tá vendo? Nas laterais e na minha frente. Então eu tenho esses 2 aqui que estão em cima e esses 2 que estão na minha frente. Vamos resolver eles agora. Ó, o azul e o laranja, eu tô vendo que eles já têm 2 juntos aqui, tá vendo? Falta só esse aqui, ó, que tá na minha frente. Então eu vou trocar esse cara aqui com esse aqui. Então sobe à esquerda, coloca ele e desce. Junto à camada do meio, você pode ver que eu fiz um trio e agora eu vou trocar ele por um que não esteja resolvido. Pode ser esse aqui mesmo que está na minha frente, por exemplo. Então sobe à direita, encaixa o trio não resolvido e desce. E volta aquele movimento do meio. Perceba que durante toda a resolução eu sempre deixei o branco embaixo e o amarelo em cima, ou vice-versa, o branco em cima e o amarelo embaixo, não importa. Mas esses 2 sempre têm que estar ou embaixo ou em cima. Se eu deixar eles de lado, eu vou acabar fazendo besteira, tá? Então toma muito cuidado com isso, presta atenção sempre nisso. Ok, esses 2 aqui estão agora, falta resolver esses 2. Eu tô vendo aqui que o verde e o amarelo já tem 2, tá? Então eu vou terminar ele, ó. Aqui está o próximo verde e amarelo. Se eu tentasse encaixar ele aqui e fizesse um movimento, você pode ver que eles estão invertidos. Então, se isso acontecer, não esquece, né, aquele movimento de desinverter. Volta o movimento que eu fiz, inverte o cara que está na minha direita. Então, ó, tira com a mão direita, encaixa com a mão esquerda. E aí agora eu posso juntar os 2, ó. Então gira embaixo, tá vendo? E aí você pode ver que eu encaixei, ó, amarelo com amarelo, verde com verde. Vou trocar por um trio que não esteja resolvido aqui em cima ainda. Então troca, eu vou trocar assim, mas você não precisa fazer igual. Você pode fazer subindo à esquerda, gira em cima e desce mesmo, tá? Eu tô fazendo assim porque eu cheguei nos meus últimos 2 trios e eu quero mostrar todos os casos que podem acontecer, tá bom? Então, o primeiro caso que pode acontecer é quando você não vai ter paridade, que é esse aqui, por exemplo. Ó. Eu cheguei nos últimos 2 trios, tá bom? Você pode ver que aqui em cima tá tudo resolvido, aqui embaixo tá tudo resolvido, e aqui atrás tem os outros 2 que a gente tinha colocado lá atrás, lembra? Estão aqui atrás e eles também estão resolvidos. E esses aqui são os últimos 2. Os últimos 2 têm 3 casos diferentes que podem acontecer. O primeiro caso é esse, quando a gente já tem 2 pecinhas juntas, tá vendo? E falta colocar uma terceira pecinha. Então, vamos colocar esse carinha aqui, nesses outros 2 que estão juntos já, ok? Então, para fazer isso, é que nem no 4x4. Lembra no 4x4, quando a gente chegava nos últimos 2, a gente tinha que deixar um de frente para o outro, na mesma camada? Então, eu não posso pegar, por exemplo, ó, esse laranja e verde, e alinhar com esse laranja e verde, porque se eu fizer isso, eu não tenho mais outro meio bagunçado, eu não tenho nenhum parzinho aqui bagunçado para trocar. Então, para eu não ter problema com isso, eu vou deixar os 2, laranja e verde, na mesma camada, tá bom? Então, inverte ele, tá vendo? E aí, eu deixei os 2 na mesma camada, ó. Então, eu jogo um, inverte e desfaz. E aí, quando eu fizer isso, você pode ver que eu resolvi os 2. É a mesma ideia aqui, ó. Esses 2 aqui, eu vou deixar eles aqui na minha esquerda já, que eles já estão, né? E esse aqui, tá vendo? Esse laranja e verde, eu vou deixar embaixo também, de frente para esse outro aqui, ó. Você pode ver que ele tá de frente para esse outro laranja e verde. Eu vou girar na camada de cima, tá vendo? Para a direita. E vou inverter esse cara aqui, porque quando eu inverter, eu vou ter que desfazer esse movimento. E aí, quando eu desfizer esse movimento, eu vou voltar esse laranja e verde para cá,
Ó, você vai ver que ele vai trocar de lugar com esse laranja e amarelo aqui, ó. Então, joga para a direita, inverte esse cara aqui. Então, tira com a mão direita, encaixa com a mão esquerda e volta. E aí você pode ver que eu terminei esse laranja e verde e, coincidentemente, eu também terminei o laranja e amarelo. Esse é o primeiro caso que pode acontecer, quando você termina tudo, né, e não tem paridade. O segundo caso que pode acontecer é esse aqui, ó. E aí a gente já entra na paridade. Qual que é o segundo caso que pode acontecer? É quando você tem isso aqui, ó, tá vendo? Essa peça aqui, laranja e verde, tem que trocar com essa peça laranja e amarela, tá? Então eu tenho uma barrinha laranja e amarelo já, e eu tenho outra barrinha laranja e verde, e eu só tenho que trocar uma peça entre elas. E você pode ver que as duas barrinhas estão certas. Eu não tenho nenhuma barrinha que está invertida, por exemplo, né? Então, quando isso acontecer, eu vou fazer a mesma coisa do caso anterior. Por quê? Porque, olha só, eu vou inverter esse cara que está na minha direita para deixar esse amarelo e laranja de frente para esse amarelo e laranja aqui, ó. Então, vou inverter esse cara aqui, ó. Tira com a mão direita, encaixa com a mão esquerda, tá vendo? Deixei de frente amarelo e laranja com amarelo e laranja. Esse amarelo e laranja tem que entrar aqui embaixo, tá? Então, eu vou pegar uma posição dele e vou trazer para cá, para quando eu inverter, eu vou desfazer o movimento e ele vai junto, né? Ele vai acompanhar. Então, ó, a posição dele é aqui, certo? Então, eu vou trazer a posição dele para cá, tá vendo? Embaixo dele. Agora eu vou inverter ele para quando eu desfazer esse movimento, né? Para quando eu desfizer, eu ainda não sei qual é o correto, para quando eu desfizer esse movimento, ele acompanhar. Então, ó, traz a posição, inverte, então tira com a mão direita, encaixa com a mão esquerda e traz de volta. E aí você pode ver que eu resolvi aqui o laranja e amarelo, só que tem outra coisa. Agora, esse meio aqui ficou invertido. Olha só, tá vendo? Essas duas peças aqui estão invertidas. Por que que isso acontece? Porque essa peça aqui não é igual a essa, tá? Isso aqui é que nem a paridade da cruz amarela do 4x4. Isso pode acontecer. Quando a gente está resolvendo aqui o 4x4, ó, a gente pode ter esse caso aqui, onde nós temos 3 peças da cruz amarela, tá vendo? E a gente chega na última cruz amarela e não na última peça da cruz amarela e ela está invertida, né? A gente sabe que quando a gente está fazendo a cruz amarela, a gente tem que ter 2, 4 ou 0 peças amarelas aqui em volta. É a mesma coisa aqui no 5x5, só que a diferença é que no 4x4 a gente não tem essa camada do meio. No 5x5 a gente tem, tá? Então isso aqui pode acontecer e se chama paridade. Esse aqui é o segundo caso, tá? Então, como que a gente faz para resolver isso aqui? Você precisa saber o algoritmo de paridade do 4x4, que eu ensinei lá no 4x4. Eu vou deixar ele escrito aqui embaixo e vou fazer ele agora também, para você ver como é que resolve, tá? Quando a gente chega no último trio e a gente tem que inverter essas duas peças de lugar. Esse algoritmo ele faz o quê? Essa peça aqui vai para cá e essa peça aqui vai para cá. E quando a gente fizer isso, você vê que, ó, acompanha o meu dedo, tá vendo? As minhas unhas vão ficar de cabeça para baixo. É exatamente a mesma coisa que acontece com as peças, elas trocam de lugar. Você vê que o meu indicador está na esquerda e o meu dedo médio está na direita. Quando eu fizer isso aqui, ó, você vê que meu indicador e meu dedo médio trocaram de lugar, né? Então o meu indicador foi para a direita e o dedo médio foi para a esquerda. É a mesma coisa aqui. Essa peça laranja e verde, que está com um laranja em cima, ela vai trocar de posição e aí o laranja vem para baixo. E aí ele vai ficar aqui, ó, na esquerda. E essa peça que tem o laranja e verde aqui na minha esquerda vai trocar de posição e vai ficar de cabeça para baixo aqui na direita, tá bom? O algoritmo de paridade é o seguinte, ó. 2 na direita, 2 atrás, 2 em cima. Desce à esquerda, 2 em cima. Desce à direita, 2 em cima. Sobe à direita, 2 em cima, 2 na frente, sobe à direita, 2 na frente, sobe à esquerda, 2 atrás e 2 na direita, tá? Eu fiz a 2 na direita para baixo, mas você pode fazer para cima também, é a mesma coisa. E aí você pode ver, ó, que aconteceu exatamente aquilo que eu te falei. O verde trocou de lugar com o laranja, tá vendo? Essas duas peças aqui trocaram de lugar, tá bom? Então eu vou fazer de novo para você acompanhar. É o mesmo algoritmo que eu ensinei no meu vídeo do 4x4, tá bom? Então tenho aqui o meu meio invertido. Então, ó, 2 na direita, 2 atrás, 2 em cima.
desce à esquerda, 2 em cima, desce à direita, 2 em cima, sobe à direita, 2 em cima, 2 na frente, sobe à direita, 2 na frente, sobe à esquerda, 2 atrás e 2 na direita. E você pode ver que a gente resolveu esse meio verde e laranja, ok? E o último caso que pode acontecer é esse aqui, ó. Quando você está fazendo os últimos 2 meios, tá vendo? E os dois estão invertidos. Isso aqui não é paridade, você não precisa fazer o algoritmo de paridade, tá bom? Porque senão, nesse caso aqui, você teria que fazer o algoritmo de paridade 2 vezes. Uma para resolver esse meio aqui e outra para resolver esse meio aqui, certo? Mas você não precisa fazer, tá? Você pode fazer assim, ó. Eu vou trocar, primeiro, uma das peças que estão invertidas com uma das peças que estão invertidas no outro lado, tá? Então eu vou trocar, por exemplo, esse laranja e verde com esse laranja e amarelo. Como que eu faço isso? Eu vou jogar o laranja e amarelo para a direita, então joga para a direita. Agora eu inverto esse cara, então tira com a mão direita, encaixa com a mão esquerda e volta. Quando eu fizer isso, você pode ver que eu arrumei 2 peças aqui, tá vendo? Na minha direita, ó. No meu caso é laranja e verde, mas você poderia ser qualquer outra cor, poderia ser amarelo e vermelho, por exemplo. Isso não importa. O importante é que eu tenho 2 peças agora que estão iguais, tá? Eu vou encaixar a última aqui embaixo, tá bom? Então eu já fiz 2, falta mais uma, né? Essa peça daqui que tá faltando, ela tá aqui em cima, ó. Então agora eu vou botar a posição dela para a esquerda, tá vendo? E vou inverter esse cara da esquerda. Para inverter esse cara da esquerda, é a mesma coisa com a mão direita, só que agora com a mão esquerda. Então, tira com a mão esquerda e encaixa com a mão direita, ó. E agora volta. E aí você pode ver que a gente desinverteu os dois. Se você preferir, eu vou até mostrar uma segunda maneira de fazer isso para ficar mais fácil para você, ó. Quando você tiver esse caso aqui, onde você tem 2 meios que já estão resolvidos, só que eles estão invertidos, tá vendo? Eu tenho o meio laranja e verde já com as 3 peças juntas e o meio amarelo e laranja com as 3 peças juntas, né? É a mesma coisa que a gente estava vendo agora há pouco. Então, tem 2 meios invertidos. O que eu posso fazer? Ó? Eu posso girar a camada do meio, tá vendo? Para a direita. Agora eu inverto esse cara aqui, porque quando eu inverter esse cara, eu vou inverter a peça do meio também. Então, tira com a mão direita, encaixa com a mão esquerda e volta. E aí, quando eu fizer isso, você pode ver que eu desinverti essas 2 peças, ok? É isso, pessoal. Seu 5x5 está resolvido. Agora é só você começar a resolver ele como se fosse um 3x3. Então, a gente faz a nossa cruz branca em volta do amarelo, né? Aí a gente alinha agora a cor de baixo, joga para baixo. De novo aqui o azul. Agora o laranja. Opa, laranja ainda não. Vermelho. Agora a gente faz os cantos. Então, ó, canto branco, laranja e azul. Encaixa aqui entre o branco, laranja e azul. Encaixei. Branco, verde e laranja, encaixa aqui. Pronto. Branco, vermelho e verde encaixa aqui. Branco, azul e vermelho encaixa aqui. E aí você pode ver que você já terminou o branco, tá? Agora, a gente faz a camada do meio, que é essa camada aqui. A gente faz ela toda de uma vez. Imagina que isso aqui é um 3x3 grandão agora. Isso aqui é como se fosse um meio do 3x3, tá? Então, eu já alinhei vermelho com vermelho, né? O azul tá na esquerda, então joga pra direita. Encaixa, tá vendo? Com aquele movimento que a gente já aprendeu. Mesma coisa aqui com o verde, ó. Então, joga pra longe. Aliás, eu acho que no meu tutorial até eu ensinei de uma maneira diferente, eu não tô lembrado agora. Mas, não importa. A maneira que você tiver aprendido a resolver o 3x3, pode fazer aqui que vai dar no mesmo, tá? Faz a nossa cruz amarela. Alinha os meios amarelos, ó, meu canto certo está aqui, deixo no meu dedão direito, faço o movimento de trocar os cantos, então vou fazer de novo, pronto. Faltam esses 2 cantos aqui agora para resolver, né? Então gira o cubo de cabeça para baixo e faz o sobe e gira dessa volta até resolver esse cara aqui, ó. Então, encaixei, traz o próximo, terminei, beleza? É isso, pessoal, é assim que se resolve um 5x5, ok? Não tem como acontecer no 5x5 que nem o 4x4, onde a gente tem 3 peças de cruz amarelas encaixadas e faltando uma, né? Porque se a gente faz os frente, sobe, gira, desce e volta, a gente sempre vai ter 3 peças amarelas na cruz, né? E uma
invertida aqui. Por quê? Porque se isso aqui fosse acontecer, a gente já desfez. Lembra que a gente teve que fazer o algoritmo de inverter os meios quando a gente tinha esse caso aqui, ó, onde tinha duas peças. No nosso último meio, a gente tinha duas peças que estavam invertidas e a gente tinha que trocar elas de lugar. Quando isso aqui acontece lá no final do pareamento dos trios, né, isso quer dizer que a gente não vai ter 3 meios amarelos na hora de fazer a cruz. A mesma coisa acontece quando a gente termina os meios e já está tudo resolvido e não tem nenhum meio para inverter, né? Então, a gente está resolvendo lá os meios e isso aqui não aconteceu, significa que está tudo certo. Você pode resolver ele como se fosse um 3x3, que você não vai ter a paridade do 4x4. Agora, se isso aqui acontecer, tá, eu estou fazendo aqui no amarelo e azul, mas poderia ser, por exemplo, no branco e verde. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu nem fiz a minha cruz branca ainda, mas já dá para ver que tem essa peça aqui invertida, tá? Então isso significa que a gente teve a paridade, então a gente resolve ela. Só que como a gente está resolvendo ela agora, isso significa que ela não vai mais acontecer quando a gente for fazer a nossa cruz amarela, ok? Então é isso, pessoal. É assim que se resolve o 5x5. Se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar aí nos comentários. Talvez o vídeo do 4x4 te ajude a responder essas dúvidas. Mesmo assim, é um vídeo um pouco longo, né? Tem também 50 minutos lá, então você não precisa assistir tudo para tirar sua dúvida. Pode deixar aí nos comentários que, assim que possível, eu tento te responder, ok? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.